antes da gente entrar propriamente dito nos transtornos alimentares, toda vez que a gente analisa uma criança, a gente tem que pensar em 3 coisas principais, e isso para mim é fundamental. Eu me chamo Thiago Castro, eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil e no autismo. E também sou pai de uma criança autista. Primeiro, a dor. Essa criança, não a dor psicológica de você não ver o seu filho comendo, que dói demais, mas a dor nessa criança. Nós sabemos que crianças autistas têm mais processos inflamatórios e, como eu falei, mais sensibilidades e alergias alimentares. Então essa criança, ela não pode ter uma sensibilidade, uma restrição ou uma alergia à proteína do leite de vaca. É muito comum quando o bebê é pequenininho, lógico, o bebê ficou aqui até um pleonasmo, né? Mas quando o bebê ainda é muito jovenzinho, esse bebê é muito irritado, muito choroso, é um bebê que não dorme. Será que esse bebê não tem uma APLV? Será que esse bebê não tem um refluxo? Nós temos que olhar muito bem isso. Quando a criança inicia a introdução alimentar, e isso fará parte fundamental da evolução do seu filho, você pode falar, nossa, Thiago, mas meu filho tem 6 anos, por que você está falando da introdução alimentar? Porque você pode ter outro filho? Porque você pode ser a luz na vida de outra pessoa e ajudar a falar, olha, não é interessante fazer dessa forma. Então a introdução alimentar, ela não pode ser triturada, ela não pode ser liquidificada, ela tem que seguir ali um princípio básico de, opa, eu tenho sustentação do tronco, eu estou sentando de forma adequada. Crianças prematuras, nós devemos corrigir a idade para que essa criança coma na hora que o corpo, a fisiologia e a anatomia do corpo dela permite. Então fazemos uma introdução por volta dos 6 meses de idade e, lógico, evitem sal, evite, desculpa, processados. Criança, ela come comida natural quando inicia a introdução alimentar por volta dos 6 meses. E a gente tem que ir olhando, por exemplo, a parte motora, porque eu falei que a gente tem que olhar a dor. Tem crianças que têm dificuldade em comer porque tem dificuldade motora. Às vezes, seja até mesmo de pegar o alimento e às vezes você vai percebendo padrões como, aceita, mas a gente que tem que dar comida para ela, senão ela não come. Então, talvez a barreira de alimentação dessa criança não seja necessariamente o alimento. Talvez a barreira de alimentação dessa criança seja a parte motora. Será que eu não tenho que olhar para a parte motora? Nós sabemos que muitas crianças têm dificuldades sensoriais para comer. Se seu filho não consegue tocar na geleca, não consegue tocar na massinha, não consegue tocar numa textura friável, como é que você vai fazer ele comer gelatina ou purê? Então a gente sempre tem que olhar as dores que estão envolvidas antes de pensar necessariamente na abordagem. Então, dores físicas, descartar alergias. Nós sabemos que um número significativo de crianças autistas tem sim mais refluxo, mais APLV, mais constipação. Então, o que eu posso fazer com esta informação? Para mim, na minha humilde opinião, toda criança autista deve passar com um gastropediatra, mas um gastropediatra que tem um olhar, sim, para o autismo, de identificar, opa, pera lá, nós sabemos que crianças autistas podem ter mais sintomas reacionais ao glúten. Tem estudos que mostram que crianças autistas, eu vou deixar a referência depois ao final para vocês, tá bom? E mesmo não tendo marcadores de DQ2 e DQ8, que são marcadores ali para avaliar a doença celíaca, eles têm mais reatividade àquele alimento. Então, preciso ter esse olhar. Como dizia Hipócrates, né, há mais de alguns milênios, toda doença começa no intestino, toda doença começa na barriga, fazendo uma analogia direta que o que nós comemos, a forma que nós comemos, vai influenciar diretamente na evolução dessa criança. E aí você vai falar, Thiago, mas comer é importante? Pensa o seguinte, gente, vamos imaginar uma criança que tenha apenas uma deficiência de ferro. Apenas uma deficiência de ferro. O que você quer falar com isso, Thiago? Quando a gente não entende o que é importante, qualquer caminho serve. Ou quando a gente não entende qual caminho é a seguir, qualquer caminho serve, como dizia Stroll, de Alice nos Países das Maravilhas. Pensa o ferro, como eu falei para vocês, sendo um coautor de desenvolvimento de coeficiente intelectual. Crianças que têm uma boa absorção de ferro, uma boa exposição, absorção de ferro, têm um melhor coeficiente intelectual ao final do 5º ano de vida.
Crianças que têm um bom suporte de ferro ficam menos doentes. Ficando menos doente, falta menos terapia. Faltando menos terapia, evolui mais. Se fica mais doente, falta escola. Faltando escola, evolui menos. Ao final do 5º ano, esse processo. A gente sabe que apenas o ferro, além de ser coautor imunológico e também um direto marcador para coeficiente intelectual, participa de síntese proteica. Entre tantos outros fatores de associação à sua eficácia. E aí eu quero pensar com vocês, por exemplo, na hemoglobina. Eu não sei se vocês sabem, a hemoglobina é aquela célula que dá a cor vermelha para o sangue. Então nós temos aquela célula que ela é responsável por levar nutrientes e oxigênio para cada cantinho do nosso corpo, inclusive para o neurônio. E aí a minha pergunta é, se esta hemoglobina ela pode estar num formato inadequado ou em um tamanho menor, sendo mediado pelo ferro, se eu tenho menos ferro nesse corpo, e aí um dos marcadores seria a ferritina, quando a gente fala de laboratório, de exames laboratoriais, se eu tenho menos ferro, significa que eu tenho menos oxigênio e menos nutriente. Se eu tenho menos oxigênios e menos nutrientes chegando ao sistema nervoso central, qual que é o desfecho natural? É que essa criança naturalmente terá um pior coeficiente intelectual. Então, quando eu estou dentro de um transtorno que faz com que eu consuma menos ferro e eu tenha menos hemoglobinas de qualidade, um RDW, para quem é profissional, um RDW alto, o tamanho da hemoglobina e a cor, volume baixo, eu tenho que estar muito atento porque isso impacta na vida daquela criança. Nós sabemos, por exemplo, que crianças que têm anemia megaloblástica, ou seja, deficiência de vitaminas do complexo B, desenvolvem mais seletividade alimentar. E aí o seu filho talvez tenha uma dificuldade, às vezes, de absorção, e às vezes é até interessante porque muitas famílias trazem exames ali com a vitamina B12 em 1.500, 1.300 e a criança não come bem, a criança não come proteínas, ela não se alimenta bem. Nossa, mas a vitamina B12 está maravilhosa. Não, a vitamina B12 está terrivelmente ruim. Essa criança não está absorvendo essa vitamina B12, ela está circulando no sangue. E aí, se eu tenho uma falha na vitamina B12 como um desencadeador para seletividade alimentar, ou para recusa alimentar, para fobia alimentar, será que não é importante olhar essa criança como um todo? E aí você fala, Thiago, então me ensina a olhar essa criança como um todo. Ótimo, começamos bem.